Partimos para a entrevista com Pedro Lindo, da Div Broker, e Luís Bravo, do Barclays. Muito boa tarde aos dois. Olá, boa tarde. Pedro, começo por ti, um acérrimo defensor de Angela Merkel. Esta visita a Lisboa pode ser um sinal de que a Alemanha estará disposta a dar aqui uma ajuda extra. Achas que há condições para haver algum tipo de renegociação? Não, vamos lá ver. Eu sou defensor da política económica que a Alemanha tem tido ao longo nos últimos anos e que provou nos últimos 50 anos ser bastante positiva e eficaz. Agora, eu não falaria de renegociação. Esta visita vem no sentido de um apoio, claro, político que está a ser dado ao governo europeu, ao governo português, que está em condições extremamente difíceis após setembro e após aquelas medidas anunciadas da TSU e a negociação do orçamento, foi algo que foi mal conduzido, e estes apoios políticos são necessários e são bem-vindos, porque o que é facto é que Portugal precisa de fazer um ajuste à sua economia. O orçamento do próximo ano vai ser muito difícil de implementar. 2014, idem. Temos 2 anos pela frente muito complicados e vamos necessitar dos nossos parceiros europeus. E por que não tentar captar investimento da maior economia, que é a Alemanha? Porque não tentar criar postos de trabalho cá em Portugal, gerar riqueza e não estarmos contra quem nos pode ajudar? Eu acho que essa é que é a verdadeira questão. Claro que no próximo ano existem muitos riscos orçamentais, mas obviamente se nós estivermos a cumprir, eu acho que não é a Alemanha, mas os parceiros europeus e em conjunto com a Troika irão obviamente tender alguma flexibilização ao nível dos juros. E mais a longo prazo vamos ter que discutir os prazos, porque é impossível esta ajuda ser paga até 2020 ou 2021. Tanto mais que a Grécia acaba por abrir aqui algum precedente. Se no caso dos maus alunos estamos a aceitar sucessivas renegociações, como é que no caso dos chamados bons alunos Sim, isso mas não está a acontecer? O problema, Alexandre, é quando se fala em renegociação, reestruturação, está sempre implícito, é uma conotação muito negativa, está sempre implícito que um investidor de obrigações vai perder o seu dinheiro, e não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é renegociar renegociar com a Troika. Nunca se pode pôr tudo no mesmo saco. Ou seja, os investidores privados e os investidores supranacionais. A Troika, onde se inclui o BCE e o FMI. Esses têm que ser separados, têm que ser tratados de uma forma separada. E entende-se, e é muito fácil de explicar. Porque os portugueses hoje emprestariam ao Estado português a 3%. Não. Se tem o banco que lhes paga 3,5% ou 4% ou até 5%, não emprestam ao Estado português a 3%. Ora, nós precisamos de uma taxa de juros de 1,5%. Algum português empresta ao Estado a 1,5%? Claro que não. Por isso, quando às vezes até falam em juros usurpadores, eu até me dá vontade de coçar, porque as pessoas não sabem o que é que estão a dizer. Se nós, portugueses, não emprestamos ao nosso Estado a 1,5%... Porque raio é que os credores internacionais o fariam? Não, mas é que eles estão-nos a fazer 3,5%. E é preciso que os portugueses percebam que qualquer português que agora vá tentar um crédito à habitação vai ter um spread de 4%. Ou seja, os credores internacionais, entre os quais a Alemanha, já nos estão a emprestar abaixo do que qualquer português conseguia num crédito à habitação. E mais, estão-nos a emprestar a um preço inferior, o dinheiro, a que nós próprios estaríamos dispostos a emprestar. Eu gostava de saber dos deputados na Assembleia da República quantos é que estariam dispostos a emprestar ao Governo a 1%. Ao Estado. Pedro, deixa-me dar aqui a palavra ao Luís Bravo. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Também aqui na Europa, uma das questões que marca a atualidade é esta questão toda grega. Mais uma vez, mais austeridade aprovada este domingo, ainda assim não ficou claro, e vamos ver o que é que sai hoje do Eurogrupo, não ficou claro que haja um desbloquear da próxima tranche de ajuda à Grécia. Nesta altura, qual é que é a perspectiva do mercado relativamente a este tema? Não, eu acho que estamos a passar uma fase, e agarrando um pouco também a conversa que o Pedro estava a fazer relativamente a Portugal, uma fase muito experimentalista daquilo que pode ser o futuro na Europa. Aquilo que me parece claro é que durante o próximo ano tem que haver respostas. Portanto, houve uma primeira resposta que já veio, que teve a ver com a tal proteção do setor bancário, e terá também que haver algumas respostas relativas à Europa periférica. E isso pode ser feito de várias maneiras, como o Pedro disse, salientou bastante bem. Uma delas que, digamos, pode passar até pela participação do setor oficial. Falámos já do PSI, portanto agora estaríamos a falar, se calhar, provavelmente, de uma participação do setor oficial. E isso aplica-se, nomeadamente, na questão da Grécia, onde parece claro que, mesmo com a implementação, com uma boa implementação do programa de ajustamento, e nós temos visto alguns sinais mais ou menos, ou muito mais favoráveis do que tínhamos visto antes, no que diz respeito à execução orçamental por parte da Grécia,
que podem, de facto, levar a entender que poderá vir a existir uma boa implementação do programa de ajustamento agora. Agora, o que parece óbvio é que isso pode não chegar. Pode ser necessário começar a ter medidas alternativas e isso pode passar, eventualmente, por uma reestruturação da dívida grega por parte dos detentores oficiais de dívida. E isso, obviamente, que choca com o que existe no tratado, mas, por exemplo, de acordo com as contas dos nossos economistas, poderia levar muito mais rapidamente para níveis sustentáveis de dívida, e aqui estamos a falar em níveis próximos dos 100%, em conjunto com um novo programa de mais 2 anos e um programa de ajuda que pode custar até cerca de 40 mil milhões de euros. Mas isso, lá está, como estamos numa fase muito experimentalista no que diz respeito à Europa, aquilo que nos parece é que a Europa vai ter que, obrigatoriamente, nos próximos 2 anos, fazer o address para este tipo de soluções para os países da Europa periférica. Existem muitas formas de fazer esse tipo de apoio, não é só com a reestruturação das dívidas. Eu recordo, a Itália tem muita experiência em desequilíbrios regionais. Há experiências que já foram executadas no que diz respeito ao apoio do Mezzogiorno, que tem a ver com o desvio de investimentos centrais e que isso hoje em dia falamos, ainda o Pedro agora dizia, se calhar trazer aqui algumas empresas que podem fazer alguma coisa a nível de emprego, faz muito mais sentido do que nós pensamos, porque isto no futuro, como nós dizemos, o que cria riqueza para as nações é o comércio internacional. E a Europa tem 2 problemas para resolver. A 10 anos, que é como é que se posicionará entre Estados Unidos e, por exemplo, e a Ásia e as emergentes, onde a Ásia aparece como principal figura, e resolver os seus desequilíbrios regionais. E isso pode ser bastante importante conseguirem desviar alguns dos novos investimentos para a Europa, para os países mais periféricos da Europa. Pode ser uma das soluções. E como é que isso faz? E sem dúvida que essa solução tem um impacto na geração de emprego muito superior a qualquer outra solução que se adote em termos de juros. O impacto é mais imediato. Mas como é que isso se consegue Vai ter fazer? que ser um pouco de tudo. Mas como é que isso se consegue fazer, Luís, numa altura em que nós teríamos que ser mais competitivos em termos, por exemplo, de IRC cobrado às empresas, dar benefícios para que as empresas escolham Portugal e não outro país qualquer onde as condições sejam melhores? Nós temos que partir sempre do pressuposto que a Europa é desde a sua nascença, um projeto político. E isso tem as fragilidades óbvias, trouxe as fragilidades óbvias de uma união monetária criada por políticos, mas também dá muito mais resiliência do que aquilo que, se calhar, os observadores internacionais, muitos deles do outro lado do Atlântico, que têm pouca capacidade, não é capacidade, é pouco paciência para entender este tipo de modelo, podem levar a entender. Ou seja, o fecho da União Monetária ótima passa por uma série de combates. Um deles, eu penso que foi já dirigido, que foi a Europa vai ter o euro. A Europa não vai correr o risco de ter uma nova Lehman e deixar cair um país, porque no dia em que a Grécia sair do euro, provavelmente sai Portugal, sai Espanha, sai Irlanda, e ninguém quer correr o risco de ver se isso vai mesmo acontecer. E existe também já alguns mecanismos que onde começa a haver cedências e pequenas construções. Não é? Portanto, vimos a questão da parte financeira, vimos também a resposta por parte do Sr. Draghi, mas tudo isto é, como disse, é tudo muito experimentalista e porque estamos a atravessar num cenário sempre incerto. Portanto, nós hoje temos a única coisa certa que existe no mundo hoje é mesmo a incerteza. E, portanto, julgo que a percepção que vamos ter nos próximos 2 anos é porque vai ter que haver. E, obviamente, se nós olharmos para as dinâmicas das dívidas, vemos que não é muito sustentável durante muito tempo todos os programas que nós temos de ajustamento, e há já várias vozes oficiais a falar que é preciso mudar qualquer coisa. O que não existe ainda é muito bem uma certeza sobre o que há a fazer. Mas nos próximos 2 anos eu penso que a Europa terá que avançar não só nos processos de integração, mas terá, obviamente, que ter um plano B que a proteja e protegê-la em termos daquilo que é o seu papel de comércio internacional. Eu penso que vai ser muito importante, e a experiência que existe feita na proteção das desigualdades provavelmente poderá apontar nesse sentido, mais do que o próprio projeto de lançar dinheiro ou de encharcar os países de dinheiro ou de fazer perdões de dívida. É preciso gerar riqueza e, no fundo, é isso que está a falhar na equação. Sim, eu julgo que não é de todo excluir, num prazo de 10 anos, um retorno a uma espécie de política de protecionismo. Mas a nível europeu, em vez de ser nacional? A nível dos países desenvolvidos, essencialmente.
Pedro, deixa-me lançar aqui outro tema, de resto de mais de rescaldo do que propriamente de tema a marcar deste arranque da semana. Temos uma semana passada bastante pressionada nas bolsas, isto na sequência das eleições nos Estados Unidos, e o que se dizia na semana passada era que estas correções deveriam continuar até ao final do ano, enquanto não se resolvesse este fiscal cliff. Com que cenário é que estás a trabalhar neste momento? Bem, eu acho que as bolsas, se consolidarem nos próximos 2 dias, irão voltar a subir, até porque agora vamos ter o Dia da Ação de Graças no final do mês, depois vamos ter, muito próximo de Natal, e a tomada do Presidente Obama, salvo erro, dia 20 de janeiro, e eu acho que a questão do precipício fiscal tem que ficar resolvida, preferencialmente deveria ser antes do Natal, porque as pessoas vão todas de férias, e para se perceber porque é que as bolsas baixaram tanto. As bolsas baixaram porque iriam baixar independentemente do candidato que ganhasse. E uma das componentes, um dos fatores que originou uma queda de quase 5% das bolsas a semana passada após a vitória do Presidente Obama foi a incerteza que vai advir do eventual aumento de impostos nos dividendos nos Estados Unidos. Os dividendos, neste momento, são taxados a cerca de 13% nos Estados Unidos e se não se chegar a um acordo, dia 2 de janeiro passam a ser taxados a 46%. Ou seja, muitos investidores que estão com medo e com uma grande incerteza venderam na semana passada e desfizeram-se de ações porque se por agora a sua taxa média de IRC ou se uma empresa neste momento paga cerca de 55% aos seus acionistas e 45% vai para o Estado, porque o IRC nos Estados Unidos já é das mais altas do mundo, 35%. A partir do próximo ano, se não se chegar a acordo, as empresas podem chegar a passar a pagar 65% ou 66% dos impostos ao Estado. E nós aqui ainda nos queixamos. Mas este é o cenário de incerteza que está em cima da mesa. Por isso é que o Presidente Obama, na sexta-feira, já veio dizer que queria dar início aos trabalhos o mais urgente possível para se chegar a um consenso, porque é algo que vai manter-se na mente dos investidores com uma grande incerteza, porque trata-se de um aumento da carga tributária e carga fiscal enorme para quem tem ações e principalmente para quem investe em ações com altos dividendos, e esse foi um dos grandes fatores que pressionou. Para além disso, continuamos com um abrandamento a nível mundial e agora com a tomada de posse do novo líder chinês, pode ser que em dezembro haja novidades em termos de estímulo da economia e eu acho que em dezembro as bolsas vão recuperar outra vez. Luís, fala-se que este fiscal cliff sem alterações pode ter um impacto de 5% no PIB nos Estados Unidos. Com um número tão grave ou tão elevado como este, um impacto tão grande, há de facto alguma convicção no mercado de que não haverá acordo? Isto é um perigo real? Não, o problema, e isso pronto, da análise que os nossos economistas fizeram, é assim, que o cenário que saiu das eleições foi o pior possível, dos considerados. Basicamente porque mantém o status quo de ter uma administração Obama, que foi reeleito, tem um Senado na mão dos democratas que defendem aumento de impostos e mantém a Casa do Parlamento na mão dos republicanos. O que significa que temos com 3 dias ou uma semana uma série os principais atores do impasse a sentirem-se revalidados e a sentirem que cada um deles tem um mandato para prosseguir aquilo que estavam a defender. Portanto, estamos a falar de cerca de um aumento brutal, portanto 200 mil milhões em termos de impacto só na reversão daquilo que eram os benefícios fiscais desde 2003, o que, de acordo com a própria Casa do Tesouro do Congresso norte-americano, pode ser 1,3% negativos de recessão no primeiro trimestre do ano. Nós não falamos em precipício fiscal, falamos em bungee jumping no precipício fiscal, exatamente porque acreditamos que será feito um acordo e que deverá passar muito também pela moeda de troca que terá a ver com o teto de endividamento norte-americano, e que poderá acabar por permitir algum acordo. Basicamente, a reversão dos impostos para os escalões de IRS mais elevados deverá acabar por ser uma certeza por parte dos americanos e depois acabará por ter que haver algumas cedências também nos orçamentos de armamento, na parte também de ações, que normalmente são bandeiras mais republicanas. Não achamos é que vai acabar por acontecer até ao final do ano esse acordo, muito provavelmente irá para além disso, não levará tempo nem agenda para fazer todos os acordos necessários, essa é a opinião dos analistas do Barclays que seguem esse tema, mas o que não quer dizer que vai acabar por ser uma desgraça, muito provavelmente não. Daí o nosso posicionamento neste sentido é acharmos que vai haver volatilidade provavelmente até o final do ano.
às custas disto e também de alguma incerteza que pode haver relativamente à recuperação da Europa. Há também, provavelmente, uma desilusão para vir na próxima semana do Congresso do Partido Comunista Chinês. Não deverá haver um grande projeto. O mandato deste novo executivo provavelmente será mais da sustentabilidade do que provavelmente dos grandes estímulos para o crescimento da economia e, portanto, prevemos um período de volatilidade até ao final do ano, que o investidor, contudo, deverá encarar como uma oportunidade de entrada, porque o que é facto é que quando nós olhamos para os múltiplos das empresas, sobretudo para as grandes empresas multinacionais, e se calhar até mais na Europa do que nos Estados Unidos, Estão baratas. temos, se olhamos a 5 anos, só para os múltiplos de preço, os resultados líquidos por ação estão completamente esmagados, completamente a desconto da média de 3 a 5 anos. Portanto, se olharmos para esse horizonte, 3 a 5 anos, e considerando que os passos estão a ser tomados numa maior estabilização do crescimento mundial, portanto, há uma oportunidade para tomar. Portanto, nesta altura estamos a recomendar aos nossos clientes para tomarem posições de cash e para aproveitarem esse como um momento de compra de ações e de ativos de risco. Algum setor mais recomendável do que outros? Acho que esta questão do precipício fiscal, e o Pedro falava ali bem, vai trazer um nervosismo sobre, provavelmente, aquelas empresas que normalmente têm dividendos fortes, que são quase obrigações. E, portanto, o pânico com isto vai levar alguns investidores a irem tomar essas posições mais defensivas. Aquilo é que, só que o aumento da tributação vai tornar isso ainda menos, se calhar ainda vai penalizar mais essas ações. Portanto, isso, como nós acreditamos que esse tipo de benefícios fiscais vão voltar a ser revertidos através de créditos fiscais, depois aí na primeira parte do terceiro ano, após a conclusão do impasse, provavelmente será uma boa oportunidade. Depois, cuidado a ter com os setores que são normalmente muito dependentes de alguma regulação, de alguma intervenção estatal, tanto banca, seguros, esse tipo de setores, utilities, healthcare, portanto, esse tipo de setores são para ter alguma atenção, mas depois eu penso que os tradicionais setores mais ciclos, tecnologia, portanto, energia, são setores bons para se manter apostas dentro do setor americano. Mas eu diria, numa palavra geral, não é preciso inventar muito, basta estar atento às grandes blue chips dos principais índices europeus ou americanos, aqueles nomes que são outperformers desde há 2, 3 anos para cá, e eu penso que encontrarão aí bastantes oportunidades para compor a sua carteira e que estará acessível a qualquer tipo de investidor. Pedro, o Luís e tu também falavam há pouco de outro tema que marcou a semana passada e que terá de certo impacto no comportamento dos mercados, que é a China. Estamos a falar, na tua perspectiva, de continuidade, de estímulos à economia, de estabilização, como fala o Luís. Um detalhe que não é detalhe nenhum interessante, foi a história de uma segurança social para os chineses. É uma China a dizer que vai ficar mais cara para produzir. É uma China que, bem, o principal objetivo, seja qual for o líder, não, o líder já sabemos, mas seja a política chinesa vai ser estabilizar a sua economia, mas não permitindo que ela cresça abaixo dos 7,3%, porque isso é que já é uma recessão para a economia chinesa. E nós temos que perceber que uma economia que andava a crescer a 10% e a 11% ao ano e que servia de motor para a economia mundial através das suas exportações, neste momento o que vai acontecer é uma transformação da economia chinesa e virar-se mais para o mercado interno. E o mercado interno significa criar também mais estabilidade para os próprios chineses através de uma segurança social. Mas a segurança social, isso implica um custo superior, mas eventualmente será um motor da procura interna, ou seja, o que os chineses querem é dar mais estabilidade aos próprios chineses, aliás, teríamos que caminhar algures para esse sentido, porque não podíamos ter no mundo, não poderíamos ter uma Europa, uma economias desenvolvidas com N custos sobre o trabalho e uma China que produzia sem custos. Isto mais cedo ou mais tarde ia degenerar em impostos ou em protecionismo. Por isso, o que a China está a fazer, acho que é inteligente, é criar um sistema de proteção, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai haver um incentivo à economia interna, ou seja, vai ter que haver algum tipo de estímulo para que os chineses comecem a consumir os próprios produtos. E, nesse sentido, vamos entrar numa série de protecionismo que o Luís falou, que é todos os países estão, no fundo, a criar o seu próprio protecionismo. É o Buy American Act, ou seja, comprem americano, comprem português, comprem europeu. A França também tem uma tradição longa, aliás. Sim, e isso vai chegar, com certeza, à China. Pedro, muito obrigada. Luís, muito obrigada. O comentário de Pedro Lindo, da Diff Broker, Luís Bravo, do Barclays, os temas que marcam este arranque de semana nos mercados financeiros.